Eu tenho aqui um plano inclinado, tá? A gente vai, a gente tem um plano inclinado como aquele que temos aqui no laboratório, depois eu pego ele para vocês. Ele tem uma roldana aqui em cima, e aí eu tenho aqui apoiado uma massa, aqui pendurada uma outra massa, e elas estão interligadas por um cabo que ele segue em linha reta, tá? Essas curvas aqui é incompetência do professor em conseguir fazer o desenho em linha reta. E o sistema está em equilíbrio estático, ou seja, o sistema está parado. Primeira lei de Newton me diz que se o sistema está absolutamente parado, é porque a soma de todas as forças que atuam nesse sistema é igual a zero, ou seja, as forças se anulam como um todo. Tá? E aí, vamos pensar então em que forças estão atuando aqui. Tá? A gente tem, a primeira delas, mais óbvias, a gente pensar peso, né? A Terra puxa essa massa aqui para o centro dela, então vem vertical, e a Terra puxa essa outra massa aqui também para o centro dela. A Terra sempre puxa os objetos para o seu centro. Força peso é gravidade, né? Força gravitacional, força peso. Por que esse objeto não cai? Bom, no caso do objeto que está pendurado, tem um cabo aqui que puxa ele para cima, vou chamar isso de T2. Vou chamar esse objeto aqui de M2, tá? Então a gente tem que o peso desse objeto, P2, ele é anulado pelo cabo que está puxando o objeto para cima. Por isso ele não desce nem sobe. Tudo bem até aí? No caso do objeto que está apoiado na superfície, a situação é um pouquinho mais delicada, porque tem mais forças envolvidas. Por quê? Se o objeto está numa superfície plana, a Terra puxa ele para baixo, a superfície empurra ele para cima e acabou. Quando o objeto entra numa superfície inclinada, começa a ter a questão do peso, parte dele tender a arrastar o objeto para baixo e parte do peso pressionar o objeto contra a superfície. Estão lembrados disso? É o que acontece aqui, ó. Tá? Quando o objeto está apoiado aqui em cima, uma parte do peso dele pressiona a superfície, devolve, mas uma parte dele arrasta ele para lá. Tanto é que, na medida em que eu reduzo a componente que pressiona o plano e aumento a componente que arrasta ele para lá, chega num ponto que ele morre. E é o motivo pelo. Por que é mais difícil subir uma rampa do que. Não, do que andar no plano? Por quê? Quando eu estou andando no plano, a terra me puxa para baixo, a base me empurra para cima, e aí o que eu estou fazendo? Eu estou só aqui usando a jogada com atrito. Eu solto para trás e empurro para frente. Mas eu não estou suportando o meu piso diretamente. Quando eu vou subir uma rampa, aí eu tenho que fazer esse atrito jogar para subir, mas eu também estou levando o meu peso para cima. Por isso é mais fácil descer. Por que para baixo o santo ajuda? É um velho ditado. Pergunta, por isso é quando a pessoa desequilibra um pouco a papai. Para melhorar o contato. Na realidade, É o centro gravitacional que não é nem isso. Quando você está em pé numa superfície inclinada, como é isso aqui, você está assim. Você está na mesma condição daquele objeto. Quando você inclina, o que você está fazendo? Você está aumentando o atrito que vai permitir andar. Na realidade, você está criando uma alavanca. Tem investimento equilibrado. É
é instintivo, é natural. É mais ou menos como quando você está tentando andar numa superfície que não é estável, fica tentando se reequilibrar. É o que está acontecendo ali. Nosso centro de gravidade, que ele adiantou, está mais ou menos por aqui. Você sempre tem que jogar ele para algum lugar para se manter equilibrado. É o que a gente faz. Então, no plano inclinado tem duas componentes. A parte do centro da Terra e a Exato. Que é o que eu vou fazer aqui, ó. O vetor P1, que é o peso do objeto, ele, para a gente entender melhor, ele tem duas componentes. Ele pode, né, ser dividido em duas componentes. Uma que pressiona o objeto contra o plano, que é a que a gente chama de P1Y, e a outra componente que arrasta ele plano abaixo, que é a P1X. Essas duas componentes formam o peso. Tá? E aí, para ter o equilíbrio estático, essas duas componentes elas precisam ser anuladas. Então, o que mais que atua aqui nesse objeto? Existe uma resposta, força normal do plano sobre o objeto, que é a chamada força normal, que é o mesmo tipo de força que atua quando o objeto está em cima do plano. Tá? Aqui nós vamos ter também a tensão do cabo, que vai se transmitir pelo cabo, que eu vou chamar de T1, e tem mais uma força, que é o atrito entre ele e o objeto. E aí o atrito tem um detalhe muitíssimo importante que a gente precisa levar em conta, que é o seguinte: eu estou, que eu não, né? O sistema está na iminência de arrastar esse objeto para cima e esse aqui descer, ou o oposto. Ele está na iminência desse cara subir. Tipo, se eu mudar mais um pouquinho, 1 grama, 10 gramas que seja, esse cara daqui, o que que acontece? Ele sobe ou ele desce? Tá? Então eu tenho duas situações extremas. Vou trabalhar primeiro na situação extrema em que ele está na iminência de subir. Como é que a gente chama isso? A gente chama de M2 máximo. Tá? Que é o maior valor que eu posso pendurar aqui, que ainda assim o sistema vai permanecer estático. Tudo bem? Equilibrado. Tá? Como isso aqui está na iminência de subir, o atrito sempre se opõe ao movimento. Então o atrito aqui vai estar apontando para baixo. Tá? No outro caso, quando ele tiver com um mínimo, que ele tiver na iminência de descer, o atrito muda de lado e passa a apontar para cima. Tá? E aí o que a gente vai ter? A massa M2, entre esse mínimo e esse máximo que a gente vai calcular, ela não põe o sistema em movimento. Então, para subir, eu tenho que ir além do máximo, e para descer, eu tenho que ir abaixo do mínimo. Ok? Então, vamos trabalhar primeiro essa situação onde o M2 está no máximo. Como é que a gente trabalha isso sempre? Reparem que até agora eu não coloquei nenhum valor, estou fazendo tudo sem colocar valores. Eu estou considerando que a minha incógnita é o M2. Então, eu quero calcular o M2. Então, vamos ver aqui, ó. Do ponto de vista da massa M2, o sistema está em equilíbrio se, vou mudar a cor e a espessura, se T2 for capaz de anular os efeitos de P2. Tudo bem? Essas duas forças têm que ter mesma intensidade. Elas têm mesma direção e sentido oposto. Uma puxa para cima, outra para baixo. Se elas tiverem a mesma intensidade, está equilibrado. Tá? E essas daqui? Aqui bagunçou um pouco mais. Vamos fazer por partes. Ó. Na vertical,
nós temos que a força normal tem que anular P1Y. Então, força normal tem que anular o P1Y. Na horizontal, tensão 1 tem que anular o P1X e a força de atrito, os dois que apontam para baixo, tá? Como é que eu faço essa divisão? Eu espero que vocês lembrem, se não lembrarem, depois eu volto nisso. O ângulo do plano inclinado, ele é igual ao ângulo entre o peso e a componente vertical do peso. Tá? Isso a gente viu, não lembro mais, algumas semanas atrás, né, quando foi exatamente, mas se precisar a gente volta nisso, não tem problema. Eu só não vou voltar agora para a gente não perder o fio da meada. Então, se isso aqui já é bem conhecido, a gente pode dizer as seguintes coisas. Primeiro, T1, T1 e T2 tem que ter a mesma intensidade, porque a roldana ela só muda a direção da força. Então eu posso dizer que T1 e T2 são iguais a um T módulo. O P1Y, como é a força que está, o componente que está ao lado do ângulo, ele é igual ao P1 cosseno desse ângulo. Né? A componente que está do lado do ângulo é que fica com cosseno, e a componente que está oposta a ele é a que fica com o seno. Então, P1x, nesse caso, é o P1 seno de θ. E ainda, a gente está trabalhando com um modelo matemático, lembrem lá da força de atrito estático, que a força de atrito é igual a um número, um coeficiente que depende das duas superfícies, tipo, se ela é mais ou menos polida, se é madeira, vidro, enfim, seja lá o que for. Isso aí é meio. Nada coeficiente. Não, determino com aquilo ali, super fácil. Não, coeficiente aí porque pode ser plástico, papel, daí Sim. pode ser. Sim. Você vai lá e mede. É só medir, leva, como eu mostrei na primeira aula, pega a placa, varia o ângulo até o limite máximo que ele fica equilibrado, a tangente daquele ângulo é o valor do coeficiente. Primeira aula sobre atrito. Eu acho, não sei se você estava aí. Dá uma revisada lá nos vídeos, tá? Então, olha só, usando isso aqui nestas equações, como é que fica? A gente tem assim, T igual a P2, é a primeira. A segunda, força normal é igual a P1Y, que é o P1 cosseno do ângulo θ. T1, é igual ao P1x, que vai ser o P1 seno do ângulo θ, mais força de atrito, que é coeficiente de atrito vezes força normal. Tá? Olhando para cá, é fácil identificar que essas três equações vão se fundir numa só. Porque olha só, a tensão, que é igual ao peso 2, ela aparece aqui na terceira equação. A força normal, que é igual ao peso 1 vezes o cosseno do ângulo, ela aparece aqui. Então, eu posso usar essas duas equações na terceira e vou ter uma equação só. Tá? Onde eu chego com isso? Vamos lá. Vamos fazer essa fusão de equações. No lugar do T, P2 igual a P1 seno do ângulo θ, mais coeficiente de atrito, que é igual a P1 cosseno do ângulo θ. Lembrando que peso é massa vezes gravidade, e eu tenho peso, peso e peso, então eu posso substituir tudo por massa. Já que eu vou ter G, G e G, simplifico. Tá?
Então eu posso dizer o seguinte: a massa M2, que é contrapeso, ela é igual à massa M1. Posso colocar em evidência? Posso, já que ela tem aqui e aqui. Seno do ângulo θ mais coeficiente de atrito cosseno do ângulo θ. Então, esta equação aqui, ela me diz qual é o valor máximo que M2 pode ter para o sistema permanecer em equilíbrio. Vamos colocar uns valores aqui só para a gente dar uma exemplificada para vocês. Vamos supor que eu tenho uma massa pendurada ali, uma massa M1 de 250 quilogramas, M1 é que está apoiada. Que eu tenho um coeficiente de atrito, tipo caixa de madeira com rampa de metal, tá? Vai dar 0,3 de coeficiente de atrito, 0,304. E eu tenho um ângulo de inclinação de 60 graus na rampa. Qual é o maior valor que eu posso colocar aqui que o sistema vai permanecer em equilíbrio? Vamos calcular. M2 vai ser então 250. Seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2, ou podem fazer o cálculo aí como quiserem, tá? Mais 0,3 vezes o cosseno de 60 graus, que é igual a 1/2, tá? Então aqui a gente vai ter raiz de 3, que é 1,73, com mais 0,3, dividido por 2, vezes 250. Eu posso pendurar, então, até 254 quilogramas aqui, que essa massa não vai subir. Nossa, é mais que 250? É, tem o atrito, né? E tem a rampa que está distribuindo. Esse é o efeito da rampa, não é mais massa com massa pendurada. A rampa muda bastante a jogada. Então. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer agora o M2 mínimo. Tá? E vamos ver o que altera. Do lado ali, colocou M1. Aí colocou M2. Então, M2 é igual a M1 vezes isso tudo. O M2 é o que eu quero calcular. O M1 é o 250. Ó. Tá? Não, o M1 é o 250 e aí o seno e cosseno. Eu estou calculando o contrapeso. Poderia inverter também, não tem nenhum problema. Fixar o contrapeso e calcular a massa que eu posso colocar ali. Tanto faz, tá? Posso prosseguir? Tá bom. Estou gravando e vou disponibilizar também os PDFs disso aqui. Tá? Posso? Beleza. Então agora vamos fazer o cálculo. Nós estabelecemos aqui, né, que seria o máximo do M2, agora vamos colocar o mínimo. O mínimo é o valor que, se eu colocar um pouco menos, esse cara aqui vai descer. Se ele puder descer, qual vai ser a diferença? É que o atrito, ó, o atrito é vira-casaca, tá? Ele está sempre contra o movimento. Então, nesse caso, o atrito vai ser para cima, tá? E aí, como é que ficam as equações? Nós vamos ter, então,
que nesse caso o T2 continua anulando o P2, tá? A gente continua tendo que a força normal anula o P1Y, que é o P1 cosseno de θ. Mas agora, onde é que está a grande mudança? Está que a tensão somada à força de atrito anula a componente P1x, que é o P1 seno de θ. Tá? Eu já volto lá na figura para a gente confirmar. Ó, tá aqui. No caso, agora, tensão e FAT apontam para cima e a única força que está atuando para baixo é o P1 seno de θ. Tá? É a mudança que tem entre os dois. Do mesmo jeito, tá? Aqui faltou só acrescentar um T1. Do mesmo jeito, nós vamos ter que T1 e T2 têm que ter intensidades iguais, senão a corda estaria esticando, na verdade, né? Então é igual a um T. Nós vamos usar um modelo que a força de atrito é uma fração, né? É uma fração, um coeficiente da força normal. E vamos substituir esses valores aqui, ou melhor, essas coisas aqui para a gente saber aí onde chega. Então, ó, a tensão tem que ser igual ao P2, a força normal tem que ser igual ao P1 cosseno do ângulo, e a tensão somada à força de atrito, que é mi força normal, tem que ser igual ao P1 seno do ângulo θ. De novo, eu vou identificar que eu tenho tensão aqui em função do P2, posso substituir aqui, que eu tenho força normal em função do P1, que eu vou substituir aqui, e aí eu fico com uma equação só dependente de coisas, né, de termos que eu tenho como medir, que eu tenho como mensurar. Ou seja, P2, que é o valor do peso que está pendurado, aqui não é igual, é mais, né? Mais, seguindo aqui, o coeficiente de atrito força normal, que é o P1 cosseno de θ, e do outro lado o P1 seno de θ. Vou passar esse termo para o outro lado da igualdade, então vai ficar que P2 é igual a P1 seno de θ menos mi P1 cosseno de θ. Lembrando que peso é massa vezes gravidade, nós podemos dizer então que M2 é igual a M1 seno de θ menos mi cosseno de θ. Tá? Este daqui é o peso, é o valor mínimo que M2 pode ter para manter o sistema parado. Se nós usarmos os mesmos dados do exemplo anterior, onde é que a gente chega com isso? Só para recordar aqui, que M1 é de 250. Estou começando a falar uma coisa e escrever outra, isso é grave. 250 quilogramas. O ângulo é de 60 graus e o coeficiente de atrito é de 0,3. Vamos ver qual é o valor mínimo, então. O M2 tem que ser igual a 250, raiz de 3 sobre 2, né, o seno de 60 graus, menos o 0,3, vezes o cosseno de 60 graus, que é igual a 1/2. Quanto que isso vai dar? A gente lembra aí que o valor máximo era 254, né? Agora a gente vai ter... 54. Era o máximo.
Agora a gente tem 179 aproximadamente, tá? 179,01. Então, o que que eu tiro desse resultado? Aproximadamente 179,0. Que se a massa tiver de 179 até 254, vai ficar tudo estático. Se tiver menos de 179, ele vai descer a rampa. E se tiver mais que 254, ele vai subir a rampa. Tá? A partir dessa ideia, a gente pode inverter só os valores para a rampa, não? Como assim? É o máximo que o M2 desce. Isso aqui é o mínimo que ele tem. Não, o mínimo e o máximo, né? Isso. Aí daí tem o outro corpo que está na. Ah, se você quiser inverter para calcular outra massa, sim. Tá. Então, daí pode usar essa proporção. Vamos fazer aqui, ó. Que conclusão a gente chega então? M2 é igual a M1 seno de θ menos ou mais coeficiente de atrito cosseno de θ. Tá? O de cima é o mínimo e o de baixo é o máximo. Tá? E se eu quisesse calcular o M1? Tranquilo. M1 é igual a M2 dividido seno de θ menos mais mi cosseno de θ. Tá? Poderia calcular um ou outro. Tá? Lembrando que aqui o menos é o mínimo de M2 e o mais, a gente tomou como referência o M2, é o máximo do M2. Tá? Na prática de um trabalho como esse, né, inclusive o exercício que a gente tinha feito, ele trabalhava assim, em termos práticos, no geral, você não vai ter o ângulo, você vai ter os comprimentos. E aí lembra que seno é cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa. Em geral é assim que você faz o cálculo. Por quê? Isso tem uma precisão melhor do que você pegar um transferidor para medir o ângulo, além de ser muito mais fácil. Né? Então, vamos colocar aqui mais um exemplo. Ó. Se eu tivesse aqui uma rampa, tá? Se eu tivesse uma rampa, vamos colocar uma rampa bem fácil, tá? Você mediu e ela tem 4 metros de comprimento na base e ela tem 3 metros de altura. Como é que você faria o cálculo desse seno e cosseno? O ângulo que a gente quer é esse aqui. Tá? Considerando que o triângulo é retângulo aqui embaixo, a hipotenusa vale raiz de 4 ao quadrado com 3 ao quadrado, que dá então raiz de 16 mais 9, raiz de 25, esse um aqui ficou ruim, isso dá 5, ok? Então você não vai pegar o transferidor para sofrer lá medindo o ângulo, você faz isso. Tá? Então quem é o seno de θ? Seno de θ é cateto oposto, 3, sobre a hipotenusa, 5, é o 0,6. Cosseno do ângulo θ, cateto adjacente, 4, sobre a hipotenusa, 5, isso é o 0,8. Isso é o comum no projeto, né? Não é o ângulo que é dado, e sim a altura e comprimento da base. Tá? Então seria consideravelmente diferente.
Tudo bem até aí? Eu vou pedir agora para vocês fazerem um exemplo bem parecido com esse, só que eu vou fornecer outros dados, tá? Deixa eu só salvar esse. Então, todo o desenvolvimento teórico é o mesmo, não muda em nada. A gente poderia partir aqui só dizendo o seguinte, ó, o M2 é igual ao M1 seno do ângulo θ menos mais, o menos é o mínimo e o mais é o máximo, coeficiente de atrito cosseno do ângulo θ, tá? Então, M2 mínimo vai ser igual ao 300. O seno, lembrando que aqui tem 5 metros, né? E que o ângulo é esse. Então, o seno de θ vai ser igual ao cateto oposto, 4 metros, dividido pela hipotenusa 5. Isso dá 0,8, fazendo a conta. Eu poderia manter o 4/5 também, tanto faz, tá? O cosseno do ângulo, cateto adjacente, 3 metros dividido pelo 5 da hipotenusa, que dá o 0,6, tá? Então, aqui no lugar do seno, 0,8 menos 0,4 vezes 0,6. Rodando a manivela. Ó, isso aqui vai dar 0,6, 0,4 vezes negativo 0,8 mais 300 vezes. Então, o mínimo é de 168 quilogramas, tá? E o M2 máximo só muda o sinal de menos para mais. Então, fica 300, 0,8 mais 0,4 vezes 0,6, que vai ser igual a 312 quilogramas, tá? Então a gente pode dizer que o sistema vai permanecer em equilíbrio estático, ou seja, parado, para um M2 menor ou igual a 312 quilogramas e maior ou igual a 168 quilogramas, tá? Seria uma maneira de expressar isso aqui, tá? A leitura é sempre do centro para lá. Então, M2 maior ou igual a esse, ou M2 menor ou igual a 312. Passou de 312, a massa M2 desce e M1 sobe. Abaixo de 168, M2 sobe e M1 desce. Ok? Mas cai no mesmo ponto. É que eu acho que que lá eu fiz desde o início, né? A gente poderia voltar e fazer desde o início de novo. Isso, é. Aqui eu cheguei no resultado final sem colocar nenhum valor numérico e aí só mudei o resultado, mas é a mesma equação no final das contas. Vai estar o quê? Oi? Estático, parado, né? Não se move. Com M2 nessa faixa, de 168 até 312. Então, para suspender o bloco que está apoiado, eu precisaria de mais que 312, para descê-lo menos que 168. Modernamente, o que se faz
nos elevadores, né? No lugar do contrapeso, você coloca um motor. E aí você calibra o torque do motor para que ele, ora ele levante o bloco, ora ele desça o bloco. Mas se vocês visitarem algum museu dos trabalhos de obra civil mais antigos, era... Aqui nos elevadores curtos, assim, 2 andares, de 3 andares, eu acho que ainda Mas não, ele é elétrico, todos eles são elétricos. era rápido. Tudo é elétrico. Eles têm o contrapeso para ajudar, mas eles têm o motor, né? Ah, sim. Eles têm o motor e o hidráulico é pistão, né? Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.